Olá, aluno! Olá, alunas! Ótimo falar com vocês novamente. Eu sou o professor Luiz Fernando, de Língua Portuguesa, da Escola Estadual Sapopemba. Na matéria de hoje, nós vamos falar sobre morfologia e análise sintática. Qual é a diferença entre morfologia e análise sintática? Esta é uma matéria preparatória para entrarmos em classes de palavras depois. Lembrando que a proposta desses 2 bimestres que nós temos agora é trabalhar tipo textuais, que a gente já fez, trabalhar gêneros textuais, depois gêneros digitais e em gramática nós queremos chegar à análise sintática. Para isso, nós vamos ver um pouco, relembrar um pouco de morfologia, classes de palavras e formas para trabalharmos depois a análise sintática. Sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam muito bem. Então vamos lá, o que é isso, morfologia e análise sintática? Na morfologia, na análise morfológica, você vai analisar a palavra, você vai identificar qual a classe gramatical ou classe de palavra pertence àquela unidade, àquela palavrazinha. Já na análise sintática é um pouco diferente. Você vai analisar o contexto, o conjunto da oração e identificar a função daquela palavra dentro da oração. Então essa é a diferença. Na análise sintática você vai analisar a oração, enquanto que na morfologia você vai analisar a palavra. Análise morfológica, então, como a gente estava falando, ela faz a análise da palavra. E essa análise da palavra, ela passa necessariamente pelas classes gramaticais. E no total nós temos 10 classes gramaticais. Vamos a elas. Uma delas é o substantivo, artigo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as 10 classes gramaticais. Então, se alguém perguntar para você quais são as classes gramaticais, essas são as 10. E nós vamos trabalhar todas elas no decorrer desse mês, desse próximo bimestre. Então, na análise sintática, a gente verifica a função desempenhada por cada termo, ou seja, nós analisamos a palavra e dentro da palavra, cada um dos termos, nós entendemos e estudamos qual é a função dela. Então, nós temos, no caso, 10 também, 10 funções, 10 termos, no caso, que são o sujeito, o predicado, o transitivo verbal, objeto direto e objeto indireto, complemento nominal, predicado, adjunto adverbial e adjunto adnominal, aposto e vocativo. Então, antes da gente chegarmos à análise desses termos que fazem parte da análise sintática, nós vamos estudar um pouco mais, vamos se aprofundar na análise morfológica, que é diferente, analisa a palavra dentro da oração. É importante ficar muito frisado essa diferença entre análise morfológica e análise sintática, entre termos e classe gramatical. Vamos fazer agora alguns exemplos para que você possa entender a diferença entre um e outro. Então vamos à primeira análise morfológica. A frase é: o dia está nublado. Então, o é um artigo, dia é um substantivo, está é um verbo e o nublado é um adjetivo. Percebe então que na análise morfológica nós pegamos uma frase inteira e dividimos pedaço por pedaço dele, analisando cada uma das palavras. Então vamos pensar agora a mesma frase: o dia está nublado. O dia é o quê? Sujeito simples, isso já na análise sintática é diferente da análise morfológica. Está nublado é um predicativo nominal, pois o verbo, ele apresenta estado, ou seja, ele é um verbo de ligação, ele está apresentando um estado dele. Qual é o estado dele? É o estado nublado. Então, o nublado é o predicativo do sujeito, porque ele apresenta uma característica do sujeito. E quem que é o nosso sujeito? Sujeito simples lá, o dia. Vamos agora apresentar mais uma outra frase
Retomamos agora então a análise morfológica. Então a frase agora é a seguinte: suas primeiras relações amorosas foram frustrantes. Suas é o pronome, primeiras é o numeral, relações é o substantivo, amorosas é o adjetivo, foram é o verbo e frustrantes adjetivos. Então, a análise morfológica, nós estamos analisando o quê? Nós estamos analisando a palavra dentro da frase. Então, a gente separa uma por uma. Essas palavras são partes das classes gramaticais. Tranquilo? Vamos agora a mais um exemplo, o exemplo de análise sintática. E sendo análise sintática, nós vamos analisar o quê? Vamos analisar o contexto da palavra. E a frase que nós vamos usar vai ser essa mesma. Suas primeiras relações amorosas foram frustrantes. Então, na mesma frase, em análise sintática agora, de suas primeiras relações amorosas foram frustrantes, nós temos um núcleo do sujeito, que é relações. E daí nós temos três adjuntos adnominais, que é suas primeiras e amorosas. Elas estão relacionadas ao núcleo do sujeito. Daí nós temos um verbo de ligação, que é o foram, e frustrantes, que é o predicativo do sujeito. O sujeito, então, a gente colocou como relações, um predicativo de relações é frustrantes. Tranquilinho? Bom, vamos passar para um terceiro e último, antes da gente entrarmos para os exercícios. Então, finalizando a série de exemplos desta matéria que nós estamos fazendo, um comparativo entre análise morfológica e análise sintática. Como análise morfológica, nós vamos apresentar o último exemplo com a frase amanhã está linda. Lembrando que na análise morfológica, nós analisamos palavra por palavra dentro da frase ou dentro da oração. Diferente da análise sintática, que nós analisamos o contexto. Então, é artigo, manhã é o substantivo, verbo é o está e linda é o adjetivo. Vamos ver então a mesma frase na análise sintática. Bem, na análise sintática, então, amanhã está linda. Amanhã ela ganha o sujeito simples, a classificação. Está linda é o predicado nominal e linda é o predicativo do sujeito. Damos por encerrado, então, alguns exemplos de análise sintática e análise morfológica e vamos deixar agora uma atividade que eu já vou explicar. Antes, como reforço mais uma vez, a análise sintática, você analisa a palavra dentro de um contexto dentro da oração. Na morfologia, você analisa apenas a palavra, somente aquele núcleo. Vamos então à atividade que nós preparamos para esta aula. Então vamos lá, ao final de toda a matéria nós sempre temos uma atividade. A atividade de hoje é uma pesquisa no qual você vai ter que pesquisar as classes gramaticais ou classes de palavras que ajudam a gente a fazer a análise morfológica. São 10 no total. Aqui tem um exemplo, substantivo, então você vai pesquisar o que é um substantivo, você vai me trazer exemplos e vai me definir o que é um substantivo. Lembrando que as classes gramaticais e classes de palavras são 10 no total. Vamos a elas. Aí estão então as nossas 10 classes de palavra. Vamos começar uma por uma. Substantivo, artigo, adjetivo, verbo, pronome. Foram 5, mais 5. Numeral, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, você tem que fazer a pesquisa dessas 10 classes de palavra ou classe gramatical. Terminamos aqui mais uma aula. Essa aula foi um comparativo sobre a análise morfológica com a análise sintática. Nosso objetivo era mostrar as diferenças em que a análise sintática você analisa a palavra dentro de um contexto, dentro da oração, e na análise morfológica você analisa a palavra apenas dentro da frase. Muito obrigado, eu sou o professor Luiz Fernando, da Escola Estadual Sapopemba.